Bom, agora a gente vai para a indignação do Vasco. Quando vencia o Inter por 1-0 no Beira-Rio, o Vasco teve o seu goleiro expulso por segundo cartão amarelo. Juiz alegou cera. E tem uma pergunta muito simples para fazer o PC. Juiz pode expulsar o goleiro quando o goleiro está no chão pedindo atendimento? Porque para mim era o que estava acontecendo. Estava reclamando de dor e ele acabou levando o segundo amarelo e foi expulso. No lance seguinte, gol do Inter. Mas antes, eu mostro a indignação do Fernando Diniz com o ocorrido hoje no Beira-Rio. Dá uma olhada. Em relação à expulsão, para mim criou uma nova jurisprudência no futebol. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. Na minha opinião, inadmissível. Não tem o mínimo cabimento. É uma coisa que vai ser mais falada num jogo, que foi um bom jogo, o Inter depois melhorou no segundo tempo. O que vai ser mais comentado é uma expulsão. Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo e nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando pro Rocher cair no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo, ele caiu para tocar chuteira e o Roger fez algumas observações que ele achava pertinente. Então nem critério teve. Para ele ter esse tipo de critério, vai ter que expulsar sempre. Eu quero ver quantos goleiros vão ser expulsos, porque isso daí todo mundo sabe o que acontece. O goleiro cai no chão, não dá para você saber. Ele chamou a responsabilidade para ele, nunca vi. E o Léo Jardim me disse que ele falou assim, levanta, senão eu vou te expulsar. Pior ainda. Acho que ele é o único corajoso é ele, fazer um negócio desse. Todo mundo trabalha. Aí fala assim, aí a gente quer ter uma relação de treinador com arbitragem, uma relação amistosa e respeitosa. Só que assim, enquanto o Grêmio a gente teve um erro de arbitragem que foi determinante, que era um lance de gol, que o juiz parou, um lance fácil de deixar seguir, o David estava na cara do gol, a gente deixou de ter 2 pontos. E hoje ele foi determinante para a gente não sair com a vitória. Então assim, mas o de hoje eu acho que é uma coisa muito pior. Eu acho que não tem cabimento a expulsão sob nenhum aspecto. Ainda mais quando eu fiquei sabendo que ele foi igual ao Jardim e prometeu que ele expulsasse se ele não levantasse. Ele falou, estou com dor na perna, e no chão ele veio e expulsou o jogador. Então a gente espera que espera que não aconteça mais, ou se fosse para acontecer, que acontecesse sempre, para ter algum tipo de critério. Porque o que mais chateia é a falta de critério. E a gente não quer ser beneficiado pela arbitragem. Jamais ter benefício com a arbitragem. A gente quer que tenha critério. Tá aí a indignação educada do Diniz na entrevista coletiva pós-jogo. O Vasco toma uma nota oficial muito mais forte do que as declarações do Diniz. O Vasco, por exemplo, pergunta na nota, será que é só erro ou incompetência? Interrogação. O Vasco protesta com veemência no que ele considera uma atuação desastrosa do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. A pergunta é simples, PC, e está pedindo o afastamento imediato do árbitro. Eu não vou perguntar se o juiz pode expulsar o árbitro, porque o próprio árbitro do jogo já expulsou goleiro por cera. Então a pergunta é, você pode expulsar um goleiro quando ele está assim no chão, né, alegando dores, que ele não consegue jogar? O juiz tem esse poder? Olha só, acho que vai render um bom debate essa expulsão do Flávio Souza, mas qual que é a minha avaliação? O árbitro realmente ele não é médico, mas o árbitro tem sensibilidade, né? E com o andamento do jogo, com o time ganhando, com o time retardando o reinício do jogo, o árbitro consegue perceber facilmente quando se trata de uma lesão, após o goleiro ter um choque, após efetuar uma defesa numa queda e de repente cair no solo, e a gente consegue observar também facilmente quando o goleiro está simulando uma situação. Se o Léo Jardim tivesse saído aí, depois da expulsão, com atendimento médico, no carrinho da maca, mancando, eu diria assim, nossa, o Flávio Souza cometeu um erro absurdo. Mas a maneira como o Léo Jardim levanta e sai andando, ficou claro que ele estava simulando e que nada tinha acontecido com ele. Agora, eu vou na linha do Diniz e eu acho assim que o ideal
é que acontecesse mais vezes esse tipo de atuação do árbitro. Exatamente. Porque, assim, quando a gente vê os jogos da Copa do Mundo, a gente elogia como o jogo anda, como ninguém faz cera. A gente passa toda a rodada aqui reclamando da cera, que o jogador engana, que está todo mundo vendo que não aconteceu nada. E aí, quando o árbitro toma a decisão, eu acho que a gente pode falar aqui de rigor, pode falar assim, olha, ele foi rigoroso, pode falar de coragem, ele foi corajoso, os adjetivos que o Diniz utilizou, né? Mas a gente não pode falar de erro, porque, assim, ficou muito claro que o Léo Jardim estava simulando. A questão, para mim, é critério, né? A questão, para mim, é critério, porque no primeiro tempo o Rocher também simulou O Rocher simulou ter recebido, estar lesionado, e foi claramente a mando da comissão técnica. O massagista foi lá. Ele fala que tem vídeo, né? Tem vídeo. A gente até requisitou, mas como por uma questão de direitos, né? A gente não conseguiu receber a imagem para poder mostrar, mas tem vídeo, está circulando nas redes sociais. O Rocher não tinha nada, o massagista foi atrás do gol e pediu para ele cair, e ele caiu simulando a lesão. E o assistente ali deve ter visto a ação do massagista do Internacional, deveria ter informado ao árbitro para poder mostrar o cartão amarelo. Agora, não é uma situação que é só feita pelo Léo Jardim, pelo Vasco. É uma situação que é generalizada e que todo mundo faz. O ideal seria que todo mundo agisse como o Flávio Souza. A gente pode falar de rigor, pode falar de um excesso, de coragem, mas não pode falar que foi erro, porque a maneira como o Léo Jardim saiu de campo ficou muito claro que ele não tinha nada, que ele estava retardando. O jogo ficou parado 6 minutos por uma confusão ali na expulsão do Piton. E todos os treinadores, infelizmente, estão fazendo isso. E todo jogo a gente mostra isso. A questão é se o critério vai ser adotado em todos os jogos, que para mim seria ideal para educar, para a gente ter um espetáculo. Inclusive pelo mesmo árbitro. Pelo mesmo árbitro. Que já expulsou o Gustavo do Criciúma no ano passado, mas eu tenho certeza que ele trabalhou em muitos outros jogos que os goleiros fizeram isso. Porque o que os goleiros fazem no futebol brasileiro é uma vergonha. É critério, Aí a expulsão do ano passado. Gustavo. Eu não acredito em lesão de goleiro que joga no Brasil, e a culpa de eu não acreditar é deles. É dos próprios goleiros. Porque o que eles fazem é absurdo. Então, eles geraram a desconfiança em cima deles. Agora, isso tem que ser uma atenção não só de um árbitro. Ele, Flávio, se incomoda muito, que bom, mas não pode ser eu resolvi que eu vou dar o cartão. Toda a equipe de arbitragem tem que estar envolvida e comprometida com isso, para que quando o Rocher cair ele não vê, alguém avise, o VAR possa falar, o quarto árbitro possa falar. Não pode depender da camisa, né? Tem que ser para todos. Nesse caso do Criciúma, você vê claramente o goleiro... eu acho que não tem que expulsar. Dá 14 minutos, dá 20 minutos de acréscimo, o problema vai ficar no chão, então tá, vou dar mais 5 minutos de acréscimo, o problema vai ser seu. Agora, expulsar um jogador que tá reclamando que tá com dor, sabe, o jogador tá com dor, se o jogador tá com dor, não tem essa de expulsar. Eu acho que, assim, o Vasco tá certo em fazer a nota, em soltar a nota, em pedir o afastamento do árbitro, sabe, porque, de fato, o Vasco estava bem no jogo. Eu acho que o Vasco poderia até tomar gol, porque o Inter estava em cima do Vasco, mas seria muito mais difícil. Eram mais 2 pontos pro Vasco, super importante, porque o Vasco fez, quiçá, um dos melhores jogos da temporada, ou pelo menos com o Fernando Diniz. Então, o cara vai lá e expulsa o jogador dessa maneira. Eu tô aqui para defender, de fato, o Vasco e o Léo Jardim, porque, de fato, não poderia ter acontecido. Contra o Criciúma, o goleiro não reclama de dor. Sim, você vê que o goleiro vai fazer tempo, vai pegar uma água. É uma cera, de fato. E no jogo com o Criciúma, foi na 9ª rodada do campeonato no ano passado, e nós mostramos no troca de passe, e eu disse que ele tinha sido rigoroso na expulsão do Gustavo, que tinha recebido um amarelo por uma falta no Tassiano. Teve a cobrança da falta, o Gustavo foi lá, ele não demorou para repor a bola nesse jogo Criciúma e Bahia. Trabalhei nesse jogo, nós mostramos o lance, e naquela ocasião, falei, o Flávio Souza foi muito rigoroso. O goleiro não demorou, ele foi pegar água, foi pegar a bola e rapidamente foi cobrar. E o Flávio Souza, no jogo do Criciúma, ele esqueceu que o Gustavo tinha amarelo. Porque ele dá o cartão amarelo, vira, quando ele percebe, já tem amarelo, vou ter que expulsar. No jogo do Criciúma. Agora, no jogo de hoje, acho que é um debate assim, que é bastante acalorado, que divide opinião, que é muito bom, mas que tem que ser um debate nosso, mas também um debate institucional. Acho que a CBF ela precisa avançar no sentido de ter um contato que não seja um debate só no meio da arbitragem. Educar. Isso tem que ser um debate com os árbitros, com os treinadores, com os jogadores, todo mundo pensando assim, de que forma a gente pode melhorar. Me parece que já temos uma boa divergência. O Losetti concordou com a expulsão. Eu concordo com isso. E no caso do Rocher,
se ele tivesse visto, e tinha que ter visto, era cartão amarelo pro Rocher e pro treinador. Se alguém mandar cair, é cartão no treinador. Para mim, isso é, assim, fácil. O Felipe opinou que o jeito de punir o Léo Jardim era dar acréscimo. E para você, Ricky? Eu tô com o Felipe também. Eu acho que se tem na regra que o goleiro é o único jogador que pode ser atendido se ele tem ou não uma lesão, o árbitro não é médico para isso. Então, é uma interpretação de uma regra que eu acho que tem que ser mudada. Porque senão é uma interpretação do árbitro. Eu também acho. Quer punir? Eu não sei. Tudo bem que depois o Léo Jardim, como o PC bem observou, sai, dá um abraço, não tem mais dor, não sai de maca. Ok. Mas na hora ali ele pode ter uma dor aguda e depois passou. Ele não é um médico para falar se ele está com dor ou não. E se a regra permite que ele fique ali, deitadinho ali com uma dor ou não, então eu acho que se quiser punir, dá 15 minutos. E se reclamar, você não estava ali com uma dorzinha, eu esperei você recuperar, deu 5 minutos no meu relógio. 5, com mais substituição, com isso, com VAR, 15 minutos, acabou. E você, Natália Matos? Putz, é complexo, né? Eu concordo com os dois, né? Eu concordo tanto com a visão do Losetti, porque eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para parar com a cera, porque toda rodada a gente fala de cera de goleiro e eles sabem como eles amarram o jogo com isso, só que eu também concordo com a questão da regra para o goleiro ser atendido. Não dá para ele justificar se ele sabe ou não se o goleiro está lesionado ou não está. E se isso fosse assim, olha, daqui para frente a gente não vai permitir, porque tinha aquela contagem, né, PCA, agora vai contar o tempo que o goleiro fica enrolando, nada foi falado. Então, assim, eu talvez não expulsaria. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que foi a postura do Flávio ali, em cima do goleiro. Falando desse jeito, assim, sei lá, eu acho que eu espero uma postura um pouco melhor da arbitragem. Assim, eu acho que tem formas e formas, claro que você está ali no calor, né? Ninguém fala muito obrigado, por favor, dá licença jogando futebol. Mas eu não gosto muito dessa postura impositiva da arbitragem, especialmente a arbitragem brasileira, né? Eu acho que não dá mais para considerar esse tipo de comportamento. Agora, eu sou a favor da punição, mas concordo com a reclamação do Diniz e do Vasco. Eu também. Porque houve o caso, mesmo caso no Tem que ser critério, tem que ser uma postura... Não dá para ser de vez em quando. Um eu vi, o outro eu não vi. Isso. Né? Senão a coisa... Aí se perdeu. Ele parecia estar irritado com o Léo Jardim. Isso, exatamente. O Léo Jardim irritou ele Isso foi é outra história, né? Se ele está irritado é por qualquer outro motivo. E aí, por que esse lance especificamente está gerando essa revolta no Vasco? Porque na prática, o Vasco leva um gol na jogada seguinte. Na primeira jogada com o seu goleiro reserva em campo, gol do Internacional. E o Léo Jardim vinha pegando tudo. Talvez fosse o goleiro da rodada até a sua expulsão. Seria lindo se acontecesse com todos os times cujos goleiros caem. Agora só com o Vasco. Boa. É isso. É sério pra todo. O goleiro que faz cera fosse expulso e o time tomasse um gol logo em sequência, seria maravilhoso. Acabaria com essa palhaçada. Mas você já expulsou o goleiro assim, PC? Não, dessa forma não, mas de outras já. De outras já expulsei sim. Mas eu acho que a questão mesmo primeiro em relação à regra, né? Porque teve até uma mudança agora na questão de atendimento médico. A gente não vê mais maca entrando para tirar jogador. Porque antigamente a gente chegava e perguntava, você vai precisar de atendimento? Se for precisar, a gente chamava o médico e já vinha a maca junto. E já tirava o jogador. Hoje a gente só vê maca entrando quando é uma lesão muito grave. Normalmente os jogadores estão sendo atendidos dentro do campo de jogo. O goleiro é o único que tem a prerrogativa, você não pode reiniciar um jogo sem o goleiro. Ok, ele tem essa prerrogativa desde que esteja lesionado. Se ele estiver enganando o árbitro, você pode considerar como uma conduta antidesportiva. Assim, o árbitro não é médico, mas também não é trouxa, gente. O árbitro não é médico, mas também não é trouxa. Assim, é muito claro, é muito visível que o Léo Jardim não tinha nada. A questão que se coloca é a falta de critério. Perfeito. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Mas é isso que deixa a comunidade do futebol louca. Com certeza é a falta de critério. Louca, porque assim, no jogo seguinte vai ser... Não, no mesmo jogo no mesmo jogo, exatamente. Os 20 goleiros, os 40 goleiros fazem a mesma coisa, quando estão ganhando. Uns mais, outros menos. Uns mais e outros menos. É isso aí. Uns times mais e outros menos. A gente sabe quem faz mais, a gente vê quem faz mais, vê quem faz menos, mas todos fazem. Então, assim, e eu sou totalmente contra o acréscimo longo como punição, por várias razões. Assim, a gente já tem um calendário super inflado. Aí os jogos passam a ter, em vez de 90, 100, 105, 110 minutos.
Você vai desgastar ainda mais o jogador. Você não compensa a situação de jogo. Se o goleiro cair aos 40 do primeiro tempo, é um jogo. Isso não vai ser compensado lá no final, 5 do segundo tempo, quando os jogadores estão cansados, a torcida está irritada, o time está totalmente modificado pelas substituições. Para mim, a punição é cartão. E para resolver isso, eu estou totalmente com o PC. A CBF tem que assumir a responsabilidade de chamar todos os envolvidos e falar, gente, vamos se comportar melhor, vamos parar de ser criança, vamos... Porque com essa coisa do goleiro poder ser atendido, o poder está totalmente na mão deles. Eles caem para o treinador... O time que está sendo pressionado, o goleiro cai para o treinador reorganizar a marcação. Chama na área técnica. Tem que mudar a regra. Chama na área técnica. É a regra. O erro é a regra. É a regra. Ou muda a regra, ou então vai lá e dá 20 minutos de acréscimo. Não tem Gente, como, quantas não dá vezes a gente expulsar. reclama dos argentinos que vêm aqui e irrita a gente, Exatamente. mas eles estão na regra. Nem sempre Eu acho reclama, que é- né? Eu acho Porque que quando vem de mais, fora eu acho pra cá... que mais do que regra, né? Porque a regra já prevê a situação de atendimento de uma situação urgente, e se você perceber claramente uma conduta antidesportiva, você pode não permitir o atendimento e pode punir sim o jogador, mesmo sendo o goleiro. Acho que mais do que mudança da regra, é uma mudança da cultura mesmo. É uma mudança da cultura para um futebol melhor. Mas vai ser muito difícil mudar a cultura mundial, porque isso aí acontece no Brasil, mas acontece na Argentina, acontece na Europa. Na súmula, o árbitro relata o seguinte, que ele teve tempo suficiente para ser atendido durante as substituições, quando o jogo estava parado, não foi, e que deixou para ser atendido quando o jogo ia ser reiniciado. Foi a explicação que ele deu para expulsar. Temos uma divergência saudável aqui. O Losete defendeu com valor o ponto de vista dele. Vamos mostrar como foi o jogo. Obrigado, PC. Maravilha, boa sequência para você. Grande abraço. Valeu.